Imagine-se sentado em silêncio, sem precisar responder a nada, sem precisar dar conta de tudo, apenas respirando. Sinta o peso das últimas semanas, talvez dos últimos anos, se espalhando pelo seu corpo. Ansiedade, insegurança, pressa, dúvidas. Quantas vezes você acordou no meio da noite, pensando em como resolver problemas que parecem não ter saída? Quantas vezes sentiu o coração acelerado diante da incerteza, como se precisasse controlar tudo para não perder o chão? Se essa dor faz parte da sua vida, saiba, você não está sozinho. O coração humano anseia por respostas rápidas, por segurança imediata. É natural, é instinto, mas muitas vezes, na busca desesperada por soluções, acabamos nos afastando daquilo que mais poderia nos trazer paz, a confiança serena em Deus. A mente corre, a alma se agita e o silêncio parece insuportável. Porém, na vida de São José, encontramos um caminho diferente, um convite a repousar na presença silenciosa do Altíssimo. O silêncio dele não era vazio, não era omissão, não era ausência. Era um silêncio cheio, cheio de confiança, cheio de escuta, cheio de Deus. Talvez hoje você sinta que sua vida está envolta em caos. Talvez as responsabilidades pareçam esmagar sua fé. Talvez você olhe para a família, para as finanças, para a sua saúde e pense, não sei como vou dar conta. São José também passou por noites sem respostas, também enfrentou medos profundos, também teve de decidir sem ter todas as garantias, mas, ao invés de se prender à ansiedade, ele repousava no mistério de Deus, ele se abria ao inesperado. E é essa escola de confiança silenciosa que pode transformar o modo como você vive. O silêncio de José é como um abraço que acolhe o coração cansado. É como um porto seguro diante da tempestade. Ele nos lembra que nem sempre é necessário falar, justificar, correr. Às vezes o que precisamos é parar, entregar e confiar. Confiar que há uma mão invisível sustentando tudo, mesmo quando os olhos não veem. Confiar que mesmo nas noites mais escuras, Deus não nos abandona. E se você pudesse agora mesmo fazer essa experiência, se pudesse simplesmente descansar por alguns instantes na certeza de que não está só, hoje vamos caminhar juntos nesse refúgio. Vamos mergulhar nas virtudes de São José. O silêncio que acalma, a obediência que guia, o trabalho que santifica, a coragem que protege, a paternidade que acolhe, a fé que ilumina e a esperança que sustenta. Não é uma teoria distante, nem uma história antiga. É vida, é prática. É uma espiritualidade que toca a sua realidade concreta, seus medos, suas dores, suas batalhas escondidas. Ao longo desta reflexão, não haverá pressa. Vamos caminhar devagar, respirando fundo a cada palavra, como quem deixa que a alma se alinhe ao ritmo sereno de Deus. Aqui, neste espaço, não é preciso se defender, nem se justificar. É apenas um encontro entre você, a sua dor, e o amor silencioso de São José. E se, ao final desta jornada, você descobrisse que a resposta que tanto procura não está na pressa de resolver tudo, mas no silêncio de entregar? E se o coração cansado encontrasse paz não no controle, mas na confiança? Hoje, deixemos que São José nos ensine esse caminho, o caminho da serenidade, o caminho do silêncio que desarma o caos. Há dores que não se gritam, mas se carregam em silêncio. São aquelas que se escondem atrás de um sorriso, mas que por dentro sufocam. A mente ansiosa tenta encontrar explicações imediatas para tudo. É como se o coração inquieto dissesse: se eu não entender, não consigo descansar. Quantas noites foram passadas nesse turbilhão de pensamentos, tentando organizar o caos como quem tenta segurar água nas mãos? E, no entanto,
Quanto mais se tenta controlar, mais a paz se distancia. Existe um equívoco silencioso que consome a alma: acreditar que a paz depende do controle absoluto. Como se a tranquilidade viesse de planejar cada detalhe, de resolver cada problema, de antecipar cada ameaça. Mas na vida real, sabemos que isso não é possível. A vida escapa ao nosso controle. O inesperado acontece, e quando isso se revela, a ansiedade se intensifica ainda mais. Nesse ponto, a fé parece frágil e a confiança em Deus parece distante. Foi exatamente nesse terreno instável que José viveu. Diante de decisões impossíveis, diante de incertezas que poderiam ter paralisado qualquer coração humano, ele optou por uma escolha incomum: o silêncio. Mas esse silêncio não era vazio. Não era um silêncio de desistência nem de indiferença. Era um silêncio habitado por Deus. Era um espaço interior onde a alma podia repousar, onde a escuta era mais forte que a pressa, onde a confiança falava mais alto que o medo. Esse silêncio é como um abrigo secreto. Nele, a mente cansada deixa de buscar explicações imediatas e se abre para algo maior. Nele, a alma aprende a respirar junto com o coração de Deus. José, no seu silêncio, não deixou de sentir medo, nem deixou de enfrentar dificuldades. Mas escolheu transformar sua espera em escuta. Ele permitiu que o mistério de Deus moldasse seus passos, mesmo sem entender todas as respostas. Imagine esse silêncio como uma madeira bruta na oficina do carpinteiro. Enquanto resiste, não pode ser moldada. Mas quando se entrega às mãos firmes e pacientes do artesão, começa a se transformar em algo belo, útil, sólido. Assim é o coração humano quando aprende o silêncio josefino, quando deixa de resistir ao que não pode controlar e se permite ser trabalhado pelo amor divino. Talvez você sinta dificuldade em silenciar a mente. Talvez até se irrite com a ideia de parar, porque o coração insiste em correr, mas perceba, o silêncio de José não era ausência, era presença. Não era vazio, era plenitude. Era como um campo fértil, onde a confiança podia crescer, onde Deus podia falar. O silêncio se torna, então, a resposta que desarma o caos. E se por alguns instantes do seu dia você pudesse descansar nessa experiência? Se pudesse deixar que Deus assumisse aquilo que você não consegue carregar? Esse silêncio, inspirado em José, é como um bálsamo. Ele não resolve todos os problemas de imediato, mas cura a ansiedade que tenta resolver tudo sozinha. É nesse espaço interior que o caos começa a perder força e o coração encontra serenidade. Na oficina de Nazaré, talvez não houvesse música nem conversas longas. Apenas o som dos instrumentos, o ritmo das mãos, o cuidado silencioso que sustentava a vida da Sagrada Família. Esse silêncio, cheio de significado, ecoa até hoje como um convite, o convite para deixar que o coração, agitado pelas tempestades do mundo, encontre refúgio na calma da presença de Deus. Porque, afinal, o silêncio que José viveu não era passividade, era confiança, não era ausência, era entrega, não era fuga, era fé. E é nesse silêncio, impregnado de amor e confiança, que o caos dentro de nós encontra finalmente a paz. Há momentos em que a vida parece um enigma indecifrável. Escolhas se acumulam, caminhos se abrem, dúvidas se multiplicam. O coração humano, diante dessa encruzilhada, costuma ser tomado por um medo profundo. E se eu errar? E se a decisão que eu tomar trouxer consequências irreversíveis? Esse medo paralisa e a alma fica como que aprisionada, dividida entre agir e não agir, entre avançar e recuar.
É nesse terreno frágil que muitas vezes confundimos obediência com passividade. Pensamos que obedecer é não pensar, não escolher, apenas se calar diante da vida. Mas a obediência de São José revela algo completamente diferente. Ela não nasce da covardia, nem da falta de discernimento, mas de uma confiança sólida, amadurecida na fé. José escutava a voz de Deus, ainda que ela viesse em sonhos, e não se demorava em agir. Ele não protelava, não esperava provas adicionais, não exigia sinais espetaculares. Ele ouvia e obedecia. Essa obediência, longe de ser fraqueza, era sua maior força. Pois não estava apoiada em garantias humanas, mas na convicção de que Deus nunca a abandona. A obediência em José é um ato de fé viva, é a certeza de que o coração do Pai sabe mais do que nossa lógica limitada pode alcançar. E essa obediência gera segurança. Não a segurança ilusória de quem tenta prever tudo, mas a segurança verdadeira de quem confia que Deus guia cada passo. Imagine um barco em alto mar, cercado por ondas que parecem querer engolir tudo. O marinheiro sabe que não pode controlar as águas, nem pode deter a tempestade, mas pode segurar firme o leme. O leme, por si só, não acalma o mar, mas mantém o barco na direção certa. Assim é a obediência de José. Não eliminava as dificuldades, mas mantinha sua vida alinhada à vontade divina. Quantas vezes nossas escolhas são guiadas mais pelo medo do que pela confiança? Quantas vezes buscamos controlar tudo para não sofrer, e nesse esforço acabamos ainda mais inseguros? José nos mostra outro caminho. Ele não ficou paralisado diante do medo de falhar. Ele não transformou sua vida em uma espera interminável por sinais. Ele se levantava e agia, movido pela certeza de que era melhor caminhar com Deus no escuro do que andar sozinho sob a luz do próprio raciocínio. Essa obediência, quando contemplada, revela sua beleza silenciosa. Não há discursos, não há justificativas, apenas ação humilde e decidida. José nos ensina que obedecer não é perder a liberdade, mas encontrar a verdadeira liberdade em Deus. É escolher acreditar que a vontade divina, mesmo quando misteriosa, é sempre amorosa. É como entregar as rédeas da vida a um Pai que conhece todos os caminhos, inclusive aqueles que nós não conseguimos enxergar. E assim, a obediência que parece à primeira vista um fardo se revela como abrigo. É nela que o coração humano encontra segurança para caminhar em meio às incertezas. Porque a obediência, no fundo, é uma escolha de confiança. É como repousar nos braços de Deus, mesmo sem compreender tudo. É permitir que a vida seja conduzida, passo a passo, pelo sopro da vontade divina. José, o homem silencioso de Nazaré, continua a nos ensinar que obedecer é caminhar em paz, mesmo quando o caminho parece incerto. Pois a obediência, enraizada na fé, não elimina as tempestades, mas nos dá segurança para atravessá-las. Há dias em que o peso da vida se manifesta no simples levantar da manhã. A sensação de inutilidade, de vazio, de não saber mais qual é o propósito. Em tempos de dificuldade, o trabalho, que deveria ser fonte de dignidade, parece se tornar um fardo insuportável, um ciclo de obrigações que drena as forças. E nessa percepção, muitos se sentem perdidos, como se o valor da vida estivesse diminuído porque não conseguem produzir, ou porque aquilo que fazem parece não ter sentido algum. É nesse ponto que a vida de São José se revela profundamente iluminadora.
O trabalho dele não era apenas uma obrigação para sustentar a família. Não era apenas uma luta para garantir pão na mesa, era oração viva. Cada martelada, cada corte de madeira, cada esforço na pequena oficina de Nazaré era um ato de amor, um hino silencioso diante de Deus. José nos ensina que o trabalho, por mais simples que seja, pode se transformar em um lugar de encontro com o divino. O erro silencioso que tantas vezes cometemos é olhar para o trabalho apenas como peso ou como medida de valor pessoal. Mas quando enxergamos com os olhos da fé, o trabalho se revela como uma extensão da própria oração. É como se cada gesto das mãos se unisse ao coração que busca a Deus. E nesse movimento, até as tarefas mais humildes se tornam sagradas. Não importa se é um grande projeto ou uma atividade cotidiana. Quando feito com amor, cada esforço se converte em adoração. Pense na oficina de Nazaré. O som dos instrumentos se misturava ao silêncio da oração. O suor de José não era apenas resultado de esforço físico, mas expressão de entrega espiritual. Seu labor sustentava Maria e Jesus, mas ao mesmo tempo sustentava sua própria alma em Deus. O trabalho se tornava refúgio, porque nele José encontrava dignidade e se tornava oração, porque nele se unia à vontade divina. Quantas vezes em nossas vidas olhamos para nossas tarefas com desânimo, esquecendo que ali também pode haver santidade? A lição de José é clara. O trabalho não precisa ser algo separado da fé. Pelo contrário, pode ser o lugar onde a fé se enraiza e floresce. É no simples, no cotidiano, no repetitivo, que a alma aprende a transformar esforço em oração. Cada martelada, cada gesto repetido, cada entrega silenciosa era como um salmo diante de Deus. Essa imagem nos lembra que a vida espiritual não se limita às igrejas ou aos momentos explícitos de oração, mas se estende às horas comuns, às responsabilidades diárias, aos pequenos gestos que compõem nossa jornada. Quando o trabalho é oferecido, ele se torna ponte entre o humano e o divino, e assim a sensação de inutilidade perde força, porque o valor da vida não está em quanto se produz, mas em quanto se ama no que se faz. José nos ensina que o trabalho é refúgio quando nele encontramos dignidade, e é oração quando nele colocamos o coração. Não se trata de romantizar a fadiga, mas de descobrir que até no esforço mais simples pode haver encontro com Deus. O trabalho de José, escondido e silencioso, sustentou a vida do Salvador. Isso, por si só, já nos mostra que nenhum gesto feito com amor é pequeno demais. Nenhum esforço oferecido a Deus é em vão. E nesse mistério, aprendemos que o trabalho, mesmo quando cansativo, pode ser fonte de paz, refúgio para o coração inquieto, oração que se eleva silenciosa como o som de um martelo ecoando na eternidade. Há medos que chegam de forma silenciosa, quase invisível, mas que dominam por inteiro. O medo do futuro, o medo da perda, o medo de não ser capaz de proteger quem se ama. Esse medo aperta o peito, paralisa os pensamentos e cria a sensação de que tudo pode desmoronar a qualquer instante. Em tempos assim, parece impossível avançar, e a tentação maior é se esconder, esperar que a tempestade passe sozinha. Muitos acreditam que coragem é ausência de medo. Mas, na verdade, coragem é justamente a capacidade de agir mesmo quando o medo grita dentro de nós. É seguir em frente apesar das incertezas, apesar do risco, apesar do coração acelerado. Foi exatamente isso que José viveu.
Quando soube da ameaça contra a vida de Jesus, quando precisou fugir com Maria e o menino para uma terra desconhecida, não estava livre de temores. José teve medo, mas escolheu proteger. Esse gesto silencioso é profundamente revelador, porque não se trata de bravura teatral ou de gestos grandiosos, trata-se de uma força discreta, mas firme, que nasce do amor. José não paralisou diante das ameaças externas, não se deixou dominar pela insegurança. Sua coragem não era ausência de medo, mas confiança no Deus que o chamava a ser guardião. Ele agia não porque tinha todas as respostas, mas porque sabia em quem confiava. Assim, a verdadeira coragem não é negar o medo, mas escolher o bem, apesar dele. É decidir proteger mesmo quando não se tem garantias. É avançar em silêncio, confiando que cada passo está sustentado pela providência. O exemplo de José nos mostra que, muitas vezes, a força maior se revela na simplicidade de continuar caminhando, mesmo com o coração tremendo. A imagem de José como muralha silenciosa traduz essa realidade. Ele não fazia alardes, não erguia a voz, não buscava reconhecimento, mas sua presença firme e protetora impedia a invasão das forças que tentavam destruir o que lhe era confiado. Ele era barreira, era amparo, era sombra protetora. A muralha não grita, não se exibe. Apenas permanece firme, cumprindo sua missão. Quantos de nós já nos sentimos ameaçados por forças que não podemos controlar? Problemas familiares, doenças, crises financeiras, inseguranças que parecem maiores do que nós. Nesses momentos, o medo se torna companheiro constante. Mas José nos recorda que a coragem não nasce da ausência de perigo, e sim da decisão de permanecer fiéis ao amor. Ele nos mostra que, quando escolhemos proteger o que é sagrado em nossa vida, a providência abre caminhos. Essa coragem silenciosa nos ensina que não precisamos de grandes gestos para viver com firmeza. Basta estar disponíveis, como José esteve. Basta amar o suficiente para que o medo não seja a última palavra. Assim, aprendemos que a verdadeira força não está em eliminar o medo, mas em escolher confiar mesmo quando ele se apresenta. José, no silêncio de sua missão, nos recorda que cada ato de coragem, por menor que pareça, é uma resposta ao amor de Deus. E que, no fim, a muralha invisível que protege a vida não é feita de pedras ou armas, mas de confiança e fidelidade. A coragem que protege em meio ao medo é, na verdade, a expressão mais pura da fé que se torna ação. Existem momentos em que o coração humano se sente órfão. Mesmo rodeado de pessoas, pode surgir aquela sensação de abandono, de falta de referência, de ausência de um olhar que guie e proteja. Essa dor silenciosa acompanha muitos que atravessam tempos difíceis. A impressão de caminhar sozinhos, de não terem quem se apoiar, de não existir um amparo firme capaz de sustentar a vida quando tudo parece desmoronar. No entanto, a vida de São José revela que Deus não abandona seus filhos à própria sorte. Em José, ele nos entregou não apenas o guardião de Jesus e de Maria, mas um pai espiritual para toda a Igreja. A verdadeira paternidade aos olhos de Deus não é autoritarismo nem posse, mas cuidado, proteção, ternura e firmeza. É presença que orienta sem sufocar, que fortalece sem dominar, que consola sem anular a liberdade. Quantas vezes esquecemos que Deus nos dá paz espirituais, justamente para nos conduzir em meio às incertezas? José é um desses presentes silenciosos da providência.
Ele não falou uma só palavra nos evangelhos, mas sua vida inteira foi expressão de uma paternidade que reflete a do próprio Deus. Quando olhamos para ele, aprendemos que ser pai, no sentido espiritual, significa estar disponível para proteger, orientar e guardar a vida que nos é confiada. Invocar José como pai espiritual é experimentar um descanso diferente. É sentir que, mesmo nos momentos de solidão mais profunda, existe um coração paterno que vela por nós, assim como velou pelo menino Jesus. José não apenas cuidou do pão, do abrigo e da segurança da Sagrada Família, ele cuidou também da alma, sustentando Maria e Jesus com sua presença fiel, com sua confiança em Deus, com sua coragem silenciosa. Essa paternidade espiritual pode ser comparada à sombra de uma árvore firme em meio à tempestade. Quem se abriga debaixo dela não vê a tempestade desaparecer, mas encontra refúgio. O vento continua soprando, a chuva continua caindo, mas há uma proteção silenciosa que sustenta e consola. Assim é José. Não elimina todos os perigos da vida, mas dá ao coração um lugar seguro onde repousar. Em tempos de desamparo, é comum que a alma se feche em si mesma, tentando sobreviver sozinha. Mas José nos mostra que a verdadeira força está em permitir-se ser cuidado. Sua presença nos ensina que ser filho espiritual não é sinal de fraqueza, mas de confiança. É reconhecer que precisamos de guias, de protetores, de referências espirituais que nos ajudem a permanecer de pé. A paternidade de José não é uma lembrança distante, é uma realidade viva. Cada vez que nos dirigimos a ele, abrimos espaço para que seu cuidado silencioso nos envolva. Ele nos recorda que não estamos sozinhos, que há sempre uma sombra protetora disponível, que Deus jamais nos deixa órfãos. Assim, a espiritualidade da paternidade de José nos convida a descansar na confiança, a acreditar que existe alguém que nos guarda, alguém que nos acompanha, alguém que intercede por nós. Porque ser filho espiritual de José é aprender a viver na certeza de que, mesmo em meio às tempestades, há sempre um lugar seguro onde o coração pode repousar. Há momentos em que o silêncio de Deus parece insuportável. O coração clama por respostas imediatas, busca sinais claros, deseja garantias palpáveis, mas em vez de encontrar clareza, encontra silêncio. Esse silêncio, para muitos, se transforma em prova dolorosa. Surge a impaciência, a sensação de abandono, a impressão de que Deus se escondeu. É nesse espaço de vazio aparente que a fé é colocada à prova. O erro silencioso que tantas vezes se infiltra é acreditar que só é possível crer se houver provas visíveis, se houver milagres evidentes, se houver sinais incontestáveis. Mas a fé, em sua essência, não precisa de garantias. A fé é confiança que se lança mesmo sem ver o chão. É entrega que se firma na certeza do amor de Deus, mesmo quando a lógica humana não consegue explicar. José viveu exatamente essa experiência. Quando recebeu a mensagem do anjo em sonho, não exigiu confirmações adicionais. Não pediu outro sinal. Não esperou provas extras para acreditar. Ele acolheu o invisível com simplicidade. Creu sem ver. Acreditou sem possuir garantias humanas. Sua fé se fez obediência imediata, confiança plena, entrega silenciosa. Essa fé é como uma chama discreta que ilumina a noite. Não transforma a noite em dia, não revela todos os detalhes do caminho, mas oferece luz suficiente para não se perder. É a fé que não apaga a escuridão, mas que impede que a escuridão vença.
É a fé que não elimina os mistérios da vida, mas que permite atravessá-los sem se perder neles. Quantas vezes, diante do silêncio de Deus, o coração humano se desespera. A impaciência quer respostas rápidas, a mente pede explicações, a alma exige sinais. Mas José nos mostra que a verdadeira fé nasce justamente aí, nesse espaço onde não há certezas humanas, mas a confiança no invisível. Ele nos ensina que acreditar sem ver é confiar de forma mais profunda, porque é acreditar naquilo que não depende de provas, mas do amor que sustenta tudo. Treinar esse olhar interior é um exercício de delicadeza espiritual. É aprender a perceber os pequenos sinais de Deus que já acontecem no cotidiano. Uma palavra de consolo, um gesto de carinho, uma providência inesperada, uma força silenciosa que nos levanta em meio ao cansaço. A fé que aceita o invisível não ignora a dor, mas a atravessa com esperança. José nos mostra que a fé é mais do que uma convicção intelectual, é uma forma de viver. É uma decisão que se renova a cada dia, escolher confiar, mesmo quando a mente pede provas. É permanecer de pé, mesmo quando os olhos não veem saída. É entregar o coração a Deus, mesmo quando as respostas parecem distantes. E assim, no silêncio de José, aprendemos que a fé verdadeira não exige explicações. Ela aceita o mistério. Ela se lança no invisível. Ela confia que por trás de cada silêncio há uma presença amorosa. A fé que aceita o invisível é, em última instância, a fé que se torna luz na noite. Há dias em que o futuro parece um deserto sem horizonte. A incerteza paralisa, o coração se fecha e o desespero se insinua como uma sombra constante. Essa experiência é comum a todo ser humano. Olhar para frente e enxergar apenas nuvens escuras, ameaças, impossibilidades. Nesse estado, até os pequenos passos se tornam pesados e o amanhã parece não trazer nenhuma promessa de vida nova. O engano sutil é acreditar que esperança se confunde com otimismo humano. O otimismo, muitas vezes, é apenas uma tentativa de se convencer de que tudo vai dar certo. Mas a esperança cristã é de outra ordem. Ela não se apoia em probabilidades ou estatísticas, mas em Deus. Não depende de circunstâncias favoráveis, mas da certeza de que a vida é sustentada pela providência. José viveu essa esperança em situações extremas. Quando precisou fugir para o Egito com Maria e o menino, o cenário era de ameaça, perseguição e pobreza. Tudo indicava fracasso, tudo parecia perdido. E, no entanto, José não se deixou consumir pelo desespero. Sua esperança estava ancorada em Deus, e não em condições humanas. Ele seguiu, silencioso e firme, acreditando que mesmo em terra estrangeira, a mão do Senhor não o abandonaria. Essa esperança é ativa. Não é espera passiva, como quem se resigna sem lutar. É confiança em movimento. É a força que mantém de pé, mesmo quando a alma está cansada. É a coragem de plantar sementes, mesmo sem ver a chuva, acreditando que o tempo de Deus é sempre fecundo. A esperança cristã não é uma ilusão ingênua, mas um ato de fé que se renova todos os dias, como um fio invisível que sustenta a alma. A imagem que a tradição nos deixa é a da estrela que guiou os magos até Belém. A estrela não revelou o caminho inteiro, não iluminou todas as estradas, mas apontava uma direção segura.
Assim é a esperança. Não nos mostra todas as respostas, mas nos orienta para onde devemos ir. É luz suficiente para dar o próximo passo, ainda que o destino final permaneça oculto. Quantos de nós já sentimos a tentação de desistir diante das incertezas? Quantas vezes o futuro parece tão ameaçador que a alma deseja simplesmente parar? Nesses momentos, a esperança se torna virtude essencial. Ela nos recorda que não caminhamos sozinhos. Ela nos sustenta quando as forças humanas já não bastam. É ela que impede que o desespero se torne definitivo. Em José, essa esperança silenciosa se fez carne. Ele acreditou no futuro mesmo quando nada parecia favorável. Ele permaneceu firme, sustentando sua família com o olhar fixo em Deus. E sua esperança não foi em vão, pois aquele menino que ele protegeu se tornou a luz do mundo. A promessa realizada, o cumprimento de todas as esperanças. Assim, a esperança que sustenta o futuro é mais do que uma ideia. É uma experiência concreta. É o fio invisível que nos conecta ao coração de Deus. É a certeza de que o amanhã, mesmo envolto em sombras, já está nas mãos daquele que tudo conduz. E essa certeza é suficiente para continuar caminhando. Ao longo desta caminhada, percorremos 7 caminhos silenciosos que São José nos deixou como herança espiritual. 7 virtudes que não pertencem apenas ao passado, mas que continuam a ser fonte de luz no presente. O silêncio que desarma o caos, a obediência que traz segurança, o trabalho como refúgio e oração, a coragem de proteger em meio ao medo, a paternidade como espiritualidade, a fé que aceita o invisível, a esperança que sustenta o futuro. Cada uma dessas virtudes não é apenas uma lembrança, mas uma chave que abre portas em nossa própria vida. O silêncio de José nos mostrou que a paz não está em controlar todas as respostas, mas em repousar no coração de Deus. Sua obediência nos lembrou que confiar não é passividade, mas ato corajoso de fé. O trabalho em sua oficina se revelou oração viva, um cântico escondido aos olhos do mundo, mas precioso diante de Deus. Sua coragem, nas noites de medo, nos ensinou que a verdadeira força é permanecer firmes para proteger o que amamos, mesmo quando as ameaças parecem maiores que nós. Na paternidade de José, descobrimos um refúgio espiritual, uma sombra protetora onde o coração pode descansar. Em sua fé, aprendemos a confiar no invisível, a aceitar o mistério com simplicidade, a caminhar iluminados por uma chama que nunca se apaga. E na sua esperança, vimos que é possível seguir adiante, mesmo quando tudo parece perdido, porque a confiança em Deus sempre nos aponta uma direção segura. Talvez, ao ouvir estas palavras, você tenha sentido em algum momento que sua própria história se encontrou com a de José. Talvez tenha percebido que suas dores, suas angústias, suas buscas encontram um eco nesse pai silencioso que a igreja inteira reconhece como guardião. Isso não é coincidência. É a lembrança de que a espiritualidade josefina não é apenas devoção, mas caminho concreto para curar a alma cansada, fortalecer o coração abatido e reacender a esperança em meio às tempestades. E se a partir de hoje você pudesse olhar para São José não apenas como personagem distante do Evangelho, mas como companheiro de jornada? E se sua intercessão fosse o abraço que falta em seus dias de solidão?
E se sua presença silenciosa fosse, na verdade, a resposta que o seu coração buscava? Confiemos, então, a Ele nossas inquietações. Confiemos a Ele nossas famílias, nossas dores, nossos medos e nossos sonhos. Pois José, guardião silencioso, continua a velar pela igreja, assim como velou por Jesus e Maria. Seu olhar nos conduz ao Filho, sua vida nos aponta para Deus e seu silêncio nos ensina a confiar. Que neste instante final possamos nos unir em uma prece de entrega simples e profunda. São José, guardião da Sagrada Família e pai espiritual de todos os que se abrigam em tua sombra, recebe hoje meu coração. Ensina-me o silêncio que acolhe, a obediência que confia, o trabalho que santifica, a coragem que protege, a paternidade que guia, a fé que ilumina e a esperança que sustenta. Conduze-me sempre a Jesus, para que, como tu, eu aprenda a viver em plena confiança no amor de Deus. E assim, encerramos este encontro no refúgio de São José. Que cada palavra permaneça em sua alma como semente de paz e que, a partir de hoje, você caminhe mais leve, mais sereno e mais próximo do coração de Deus. Pois no silêncio de José encontramos o eco mais profundo da esperança cristã. Não estamos sozinhos, nunca estivemos, nunca estaremos.